Oi, eu sou o Célio Martinez, Head Sócio da operação da Retail, o braço novo de Retail Media da LEDwave. Hoje eu sou o host do LEDcast para poder falar um pouco mais sobre esse varejo que grita, sacode poeira na maior feira do mundo de supermercados, na APAS 2026. É uma delícia estar falando com quem eu gostaria de falar. A pessoa nada mais é uma das grandes autoridades da indústria, do varejo, conhece como ninguém esse trade, conhece como ninguém esse movimento de Retail Media e agora veio compartilhar o que ela sabe, o que ela inspira para todos nós. Dani, prazer estar falando contigo mais uma vez e agora nesse microfone tão potente da APAS para poder te ouvir. O que você sabe, o que você tem para contar, todo esse aprendizado e inspirar todo mundo que está falando aqui com a gente. Nossa, que responsabilidade. Ainda bem que ele é meu amigo, viu, gente? Porque se fosse inimigo, eu queria só ver o que ia rolar aqui. Bom, primeiro, obrigada, de verdade, Célio. Você sabe o quanto eu torço por você. Estou muito feliz com esse movimento. Tenho certeza que o Brasil e Retail Media precisa desse movimento que vocês estão trazendo também. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Daniele Mota. 30 anos de experiência entre indústrias multinacionais como Unilever, Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, não posso deixar de citar, uma grande empresa. E nos últimos anos eu migrei para o varejo, até porque eu queria ter esse olhar complementar, tanto da indústria quanto do varejo. Estive como diretora de marketing no supermercado aqui em São Paulo, de nível socioeconômico alto, e mais recente estava no Açaí Atacadista como diretora de marketing regional. E agora, feliz da vida em anunciar a minha consultoria, que é a Between. A Between nasce entre varejo e indústria para potencializar esses resultados, com uma consultoria para implementar processos de JBP e de Retail Media e de Trade Marketing, porque já fica a dica aqui, são coisas diferentes, hein? Tem gente confundindo uma coisa com a outra. Quando você fala nessa confusão, Dani, o nosso trade, o famoso trade, ele tem uma potência muito grande dentro da indústria e que a gente sabe que cuida do principal movimento sell-in da companhia. Como que você vê hoje a diferença de trade, como você mencionou, Retail Media no mercado? Se mistura, entende? Tem pessoas que falam de trade, tem pessoas que falam de Retail Media. É o mesmo dinheiro ou não é? Então vamos lá, não deveria ser o mesmo dinheiro, tá bom? Por essência, são dinheiros diferentes. E não é na mesma calça, não é um bolso diferente, não, é outra calça mesmo, né? Ainda tem muita imaturidade, acho que é um mercado que ainda está se formando, está em ebulição, por isso que vocês estão aqui também trazendo conceitos e debates. Mas a verdade é que ainda tem gente confundindo trade marketing com retail media, seja no varejo, seja na indústria, e são competências totalmente diferentes, né? Quando você fala de um trade marketing, que tem foco no sell-in, tem foco no sell-out, estratégias de canais, estratégias de pricing, estratégias para girar o produto no ponto de venda, utilizando inclusive CRM. Claro. Né? E quando você olha para retail media, são outros assets. Né? Você está falando de telas, está falando de outros materiais, de outras ferramentas, mas sobretudo precisa saber para quem você vai vender isso. Né? Não é verba comercial. Gente, Retail Media não é verba comercial. E eu tenho visto gerente comercial da indústria comprando Retail Media e trade marketing do varejo vendendo Retail Media. Acho que temos uma oportunidade de esclarecer aí um pouco mais os conceitos. Mas é um mercado que ainda está em ebulição, em transformação, em esclarecer, em separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Você falou de JBP. JBP, para muitos que não sabem, é um plano de negócio que a indústria estabelece junto ao varejo e o varejo junto à indústria de performance. Quando você olha para isso, entendendo que o JBP tem o seu limite, tem seu teto, porque a categoria não vai crescer muito tempo, a gôndola não aumenta de uma forma de um dia para o outro, e o consumidor, querendo ou não busca tanta variedade de 5, 6 produtos na mesma categoria. Que estrutura isso dentro do varejo de uma forma estratégica onde eu aumente o meu sell-out, eu saiba dar potência para esse resultado para a indústria e dê resultado eficiente para todos que investem nesse negócio? Pergunta de $1 milhão, mas vamos embora. Sem dúvida, eu acho que eu vejo hoje muito movimento da indústria liderando o JBP.
quando eu tenho certeza de que esse consumidor, esse conhecimento de shopper, seja de dados CRM, né, seja de dados de site, seja dados de tráfego, quem possui é o varejo. Então o varejo deveria liderar essa agenda e entender quais são os corredores ou quais são as alavancas de sucesso, de crescimento para cada uma dessas categorias. E aí, sem dúvida, os LEDs, as telas, dependendo da jornada, o contexto que ela vai estar, ela vai brilhar, ela vai gerar mais venda, né? Ela vai trazer incremento, talvez não esse cliente que não esteja lá, porque é um cliente que já está lá, né? É uma mídia indoor, então... mas descobrir um lançamento, descobrir uma ocasião, entender, a gente tem vindo, tá, inclusive rodando a APAS, né? Tem muita inovação sobre saudabilidade, que precisa de um pouco mais de decodificação. Então, sem dúvida, ter suporte interno dentro da loja, com mídia indoor, para esclarecer sobre isso, então tem um mar de oportunidades. Eu vejo de uma forma muito objetiva a Retail Media. Retail Media, para muitos, ainda é in-store. Para as pessoas que estão procurando Retail Media na sua essência, é a jornada viva. É o sofá, é o corredor de ônibus, é o impacto do mobiliário urbano, é a loja, é a volta para o sofá, é a volta para o evento, é a ativação com experiência, é muito mais do que isso. Quando você lê a oportunidade no varejo, transformando o JBP em negócio, como que você entende que a gente pode ajudar o varejista a cada vez mais explorar esse território e esse novo dinheiro nessa nova calça? Acho que, primeiro, a gente tem que entender que Retail Media é mídia. A gente está falando do varejista com um novo papel, né? Não só um papel mercantil de compra e venda, mas um papel como veículo de mídia. Então, ele tem que se inserir nessa jornada, né? Entender quem é o cliente que está ali na loja dele, qual a quantidade de pessoas, fazer audiência, né? Qualificar essa audiência, porque ele agora vai ser não só um lugar de compra e venda, ele vai ser um lugar de visibilidade. Então, ter em mente esses indicadores para levar no JBP e falar, por aqui nesse corredor passam X milhões de pessoas, X mil pessoas, nesse horário. Parece muito como veículos de mídia tratam a venda de mídia. É o heatmap. É o heatmap. Né? Se eu sei que de manhã tem mais gente, no final do dia tem mais gente, esse horário vai ser mais caro. É o prime time do varejo. É o prime time do varejo. Então, o varejo também precisa, não dá para sair vendendo. Claro. Né? O Retail Media falando que ele é o banner na porta da loja, gente. Então, cuidado. Então, ele precisa se estruturar, né? Ter governança, entender, ter pessoas, ter capabilities, né? Ter gente competente, sem dúvida, ter parceiros para ajudar, para entender isso e quantificar. E procurar a indústria com isso em mente. Não, eu te dou, fazer uma troca, né? Eu te dou 10 LEDs e você me dá... X mil reais, né? Fazer isso é acordo comercial. O JBP, que a gente está acostumado. O que eu quero te perguntar hoje o Retail Media explora muito o universo de dados. Ele transforma dados de vaidade em KPIs de resultado. Verdade. Ele sabe medir o sellout, ele acompanha a audiência, ele entende qual é o heatmap, se aquela categoria vende mais em tal horário, por que não vender para aquela forma? Total. Como que a gente pode transformar isso em oportunidade para o varejo? Qual governança que a gente precisa colocar dentro do varejo para que ele entenda e como se estruturar de pegar esse novo investimento? Eu acho que, tem bastante coisa para a gente falar, sem dúvida. Vou trazer aqui, acho que 3 elementos que eu acho fundamentais. Primeiro, a cultura do varejista precisa mudar, do ponto de vista de compartilhamento de dados. Total. Gente, fazer retail sem transparência de dados, né, mostrando essa riqueza de informação, a gente não tem nem JBP e nem consegue valorizar. Então, acho que a cabeça do varejista também precisa mudar, porque por muito tempo ele falou, não vou divulgar dados, não vou dar dados, não vou ver dados. Agora ele quer vender os dados. Então, gente, bora lá, vamos mudar essa cabeça, porque tem valor, sim, os dados que você tem. Segunda coisa, ou capacitar alguém, né? Não sei quem, mas enfim, capacitar alguém, né, que tem esse conhecimento mais focado em mídia, né, que vai olhar os outros veículos de mídia, que vai ser capaz de vender para uma pessoa de marketing da indústria qual é o benefício que ela vai ter em
está apostando, está investindo, não é uma aposta, está investindo naquele cliente, naquele prime time, né, com aquela audiência. Então, isso tem um valor, sem dúvida. Mas precisa ter alguém capacitado para ter esse diálogo, porque do outro lado, na indústria, a gente sabe desse diálogo, né, conhece esse diálogo. Compra mídia, né? Que compra mídia, né? Compra mídia, seja através de agência, mas compra mídia, sabe o valor disso. Então, primeiro, mudar a cabeça. Segundo, tem que ter alguém que conheça desse negócio. Em terceiro, o que eu recomendo, talvez ser uma estrutura, não vou dizer apartada, mas com governança, porque é outro KENAI, precisa emitir nota fiscal, precisa, né, ter várias estruturas, ter vários instrumentos, inclusive fiscais e jurídicos, que amparam essa transação. Perfeito, é isso. Não é verba comercial, gente, não é outro bicho. Você é um veículo de comunicação, você é uma nova empresa. Você é uma nova empresa, não quero falar o nome de uma empresa grande aqui, mas você é concorrente dessa empresa agora, entendeu? Né? Você é uma empresa de mídia, então isso tem que mudar na sua cabeça. O caminho do varejo para esse tipo de postura passa por uma reorganização estrutural, mas entender que todo ponto de contato é ponto de mídia e separar mídia de JBP. Esse é o caminho? Eu não sei, não vou saber responder essa pergunta com a clareza, vou refletir sobre a sua pergunta, porque quando eu olho para a JBP, primeiro que é um plano colaborativo, encontrando corredores e oportunidades de crescimento. Se passa por uma alavanca de mídia, ou uma alavanca de promoção, ou uma alavanca de cadastramento, ou uma alavanca de rebaixa de preço, né? Isso só falando de demanda, mas se a gente fala de custo, passa por uma revisão logística, revisão de custos, otimização de custos, tudo isso vira margem. Tá bom. Então, eu não tenho certeza ainda, estou aqui estruturando o pensamento, mas eu acredito que sim, vai ser uma alavanca importante para estar no JBP. Eu falo sempre que eu fico mais tempo no supermercado do que no sofá de frente para a novela. Ou seja, eu tenho muito mais impacto, eu consumo muito mais mídia no supermercado do que na própria audiência do meu sofá. Como que você vê o comportamento desse consumidor sendo impactado por mídia não endêmica dentro do supermercado? Eu estou de acordo com o que você falou, né? Alguns estudos que eu tive acesso falam que a gente fica até 40 minutos dentro de uma loja. E com uma atenção muito dedicada, né? Com pouca divisão de atenção quando você está em casa, relaxado, num outro momento. Então, o poder que aquela mídia tem, ela é enorme. Ela é enorme. Você está com uma pessoa com o cérebro preparado para receber uma informação coerente com o que você está vendo ali no supermercado. Então, eu acho que tem um poder incrível. Tendo um contexto, porque aí também eu acho que vai exigir dos fornecedores, não é pegar o vídeo que você colocou na TV e colocar ali. Concordo. Gente, aí é fornecedor, não vai fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Não vai pegar lá o vídeo da modelo e colocar simplesmente ali. Ali tem um outro contexto, né? Tem uma outra linguagem, tem um call to action muito específico, muito próximo da compra, né? Você está na última milha da compra, então vai exigir também dos times de marketing, enfim, produções diferentes. Mas eu super aposto nessa atenção focada dentro do supermercado. Dani, nessa sua jornada de indústria, de varejo, você viu inúmeras oportunidades de melhoria. Como que você enxerga hoje esse novo varejo, esse novo formato de varejo, e que com as dores que às vezes se repetem? São círculos viciosos no dia a dia que a gente vê as coisas se repetindo de alguma forma e que às vezes a oportunidade passa e deixa um caminhão de dinheiro jogado de fora. É verdade. Como que você vê como oportunidade de um JBP que tem que ser estruturado, um plano de mídia, um plano de precificação, de mapear um planograma diferente para a loja? Essa sua visão, o mercado está carente, porque pequenas redes, 5, 10, 15, 30 lojas, não tem esse conhecimento que você tem.
Como que você vê ajudando essas pessoas agora, a partir de agora, em seu movimento consultivo? Poxa, Célio, mais generosidade do que isso seria impossível. Obrigada pela oportunidade. Sem dúvida, ainda vejo o varejo repetindo os mesmos erros, né? Eu acho que durante muito tempo o varejo fez tudo muito sozinho, né? E mais do que o varejo, o comercial do varejo fez tudo muito sozinho. É o comercial que vende, que compra, que entrega, que tira pedido, que faz tudo, né? Da indústria também. Eu costumo dizer que esse homem que toca todos os instrumentos, ele não está mais aguentando. Ele precisa de ajuda, ele precisa que as áreas, gente, e eu costumo falar nas minhas aulas e na minha consultoria que o do Join Business Plan, do fazer juntos, é também dentro de casa. Total. É o comercial, sim, falar, vem trade marketing comigo, vem marketing comigo, vem você de retail. Operações, né? Vem operações junto comigo, porque eu não sou mais o herói dessa companhia. Não consigo mais. A coisa ficou muito grande. Entrou disciplina de digital, agora entra retail. Gente, IA. Então, assim, essa pessoa nessa área, não vou dizer a pessoa, mas essa área, seja na indústria ou no varejo, ela precisa trabalhar de forma colaborativa, né? Tirar esses silos organizacionais, seja no varejo, seja na indústria, né? Para criar planos e, gente, romper. Já estamos na era de transparência de dados. Total. A governança, para mim, é relacionada à transparência do negócio. Total. Desde que você tenha intencionalidade, saiba para quê, obviamente, não é? Né? Utilizar o CRM, tem uma riqueza no CRM, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta completamente fora desse contexto. O seu mundo acadêmico é inspirador. As pessoas que lecionam querem mais do que só entregar conhecimento, querem deixar um legado de profissão. É verdade. Como que você está vendo essa nova camada de profissionais que chega a partir de agora? A fome por tecnologia, a fome por inovação. Muda o consumo? Muda. Eu acho que as mudanças, elas são sutis. E aí quando a gente vai ver, meu Deus, né? Caramba, já está desse tamanho. Então, sim, a gente vê jovens chegando, né? Seja com uma postura diferente, uma curiosidade diferente e trazendo um conhecimento que vai agregar em eficiência, que vai agregar em novidade, em fazer coisas de um jeito diferente. Claro que a gente tenta lecionar e trazer essa inspiração e também trazer essa provocação. Sem dúvida, né, esse não dos legados, né, mas dos propósitos quando você quer ensinar, né, agregar, explicar conceitos, mas também desafiar sobre conceitos novos. Acho que a gente ainda está no caminho, acho que tem muita coisa para construir. Se bem que podia construir comigo junto, hein? Já fica aqui o convite para a gente fazer, porque acho que a gente precisa educar sobre retail media. Concordo. Né? O que é, o que não é. Então, que profissional é esse? Eu vou pegar alguém do trade, eu vou pegar alguém do marketing, onde está esse ser? Né? A gente talvez ainda não tenha formado essa cadeira na sua totalidade, na sua plenitude. Então, a gente vai precisar fazer isso juntos. Eu acredito que esse novo profissional, ele é uma mistura de dados, experiência, consumo, e que ele pode trazer muito mais eficiência no seu negócio quando ele traz, é o que eu brinco, os indicadores de negócio, não os indicadores de vaidade, né? Indo para um caminho que a gente gostaria de continuar esse papo aqui por muito tempo. Mas eu queria trazer a Dani pela Dani. O que o varejo te trouxe para a vida e o que a vida te trouxe para o varejo? Nossa, que delícia. Vamos lá. Quando eu decidi ir para o varejo, algumas pessoas falaram, mas por que você quer ir para o varejo? Você tem uma carreira tão bacana, tão consolidada na indústria, um pouquinho de arrogância, né? Eu fui grandes multinacionais, né? Em posições bastante estratégicas, tive a oportunidade de conhecer muita coisa. Mas eu queria entender como funciona o varejo. Qual é a cabeça de um varejista? Quais são as prioridades? Né? Como movimentar 90 mil pessoas? Quando você está na indústria, sem dúvida, a construção de marca ela é muito forte e ela vem antes. Eu não vou dizer antes das pessoas, porque obviamente pessoas são importantes, mas a marca ela contribui
muito. Essa formação. Né? Mas quando você tem um varejista que não está acostumado a falar de marca, inclusive, isso aqui é um outro tema, mas vamos deixar para depois, a construção de marca em si, até porque ele é esse território multimarcas, ele precisa de pessoas. Vai ser a pessoa que vai encantar, né? Vai ser o time ali no chão de loja que vai fazer a diferença. Então, o que me trouxe a importância, a relevância do quanto as pessoas fazem a diferença. E se você não tiver com elas e por elas, porque você também está a serviço delas, não faz muito sentido. O varejo, eu falo que o varejo foi minha grande escola, a minha grande formação e a minha grande vida. O dia a dia do varejo, eu gosto de uma loja de utensílios, como eu gosto de uma loja de eletro, como eu gosto de uma loja de moda, como eu gosto e amo o varejo alimentar. O alimentar tem uma sacada que é muito mais inspiradora. Eu falo que ninguém compra comida triste. É verdade. Agora, você olhar esse comportamento do shopper, você olhar o comportamento da família, nos corredores, nas gôndolas, no check-out, é uma delícia. Para mim é sempre um laboratório, eu sou sempre o primeiro a chegar, eu adoro, eu represento minha família em tudo isso. Dani, você é uma das grandes profissionais do mercado que fala com amor, com paixão e leva do varejo para a escola, da escola para a vida. Como que você enxerga para poder deixar uma mensagem para quem nos assiste? Para quem nos entrega um momento dessa dedicação, ouvindo você falar que é inspiração pura. O que eu devo fazer diferente a partir de agora para transformar esse varejo num varejo mais eficiente? Acho que eu falaria duas coisas, né? Duas coisas, gente. A gente ficaria aqui horas falando sobre isso, mas acho que, sem dúvida, um varejo mais eficiente vai passar por uma revisitação desse legado tecnológico. Legal. Tá bom? Seja com inteligência artificial, o varejo... É difícil mudar legados tecnológicos e eu não tenho dúvida disso, mas isso é necessário. Total. E vai precisar mudar e mudar logo. Quem está adiando essa decisão está protelando o inevitável. Então, eficiência, sem dúvida, vai passar por tecnologia, vai passar por inteligência artificial. Total. E a segunda coisa que eu acredito é uma liderança um pouco diferente. Né? Ainda tive a oportunidade de ver líderes, obviamente, inspiradores, mas que delegam pouco, né? Que delegam pouco para suas equipes. E aí, sem dúvida, talvez tenha que treinar, né? Tenha que dar mais responsabilidade. Né? Num primeiro momento, a gente segura na mão, mas precisa delegar. Total. Né? Se não delegar, não vai ter velocidade. Né? Vai tornar a organização um pouco esquizofrênica, centralizada em poucas pessoas. E a organização precisa pulsar, precisa ter velocidade, precisa ter perenidade. Então, o que eu diria é delegue. Governança, capacidade, competência é escala. Ou você confia na competência ou você não dá autonomia. E autonomia quer dizer, preciso de liberdade para crescer e voar. E te trago o resultado. É isso, eu acho que... E eu entendo os porquês, né? Entendo que, às vezes, a falta de gestão tecnológica, a falta de indicadores, traz uma relação de liderança um pouco diferente. Mas quer crescer, quer continuar, quer acelerar, vai precisar ter um outro tipo de liderança daqui para frente. Gente, estamos encerrando mais uma sessão do LEDcast. Foi uma delícia conversar sobre isso. É um assunto que a gente adora falar, conversa. É o nosso bate-papo de boteco. É o nosso dia a dia. Quando a gente fala de varejo, a gente não fala por trabalho, a gente fala por amor. E é isso que eu gosto, e é isso que a Dani trouxe aqui pra gente. Esse lado inspirador, esse brilho nos olhos, mostrando que para você varejista, tem muita oportunidade de melhoria. Faça a diferença, vai buscar conhecimento. Eu falo que ninguém constrói nada sozinho. Quando você busca pessoas competentes, inspiradoras, que façam a diferença com toda essa carreira, Dani, vamos contribuir mais para o varejo, porque mais do que uma pessoa, mais do que uma grande competente, você terá um parceiro ideal para o seu negócio. Vem com a gente.